Bom dia, turma. Hoje eu vou falar sobre o Oriente Médio, né, a civilização bizantina, da unidade 1, tá? Eu estou apresentando aqui uma imagem, tá, de um imperador, tá, que é uma forma de mosaico, né, uma expressão artística importante no Império Bizantino, onde consiste, né, a figura, né, com pequenos pedaços de pedras colocadas sobre cimento de uma parede, tá? A arte do mosaico, ela serviu também para retratar o imperador ou a imperatriz, né, destacando-se aí a figura também dos profetas. A civilização bizantina, né, no século V, né, lá no ano de 476, foi onde que o Império Romano sofria diversas invasões, né, e é que essas invasões corroíam a estrutura política e social do Estado, né, e muitos grupos ali estavam disputando internamente, né, pelo poder de Roma, aonde que as invasões bárbaras, saques, levaram o império ao grande colapso. Então, com o período da decadência de Roma, foi onde que surgisse aí o Oriente, né, na antiga colônia grega de Bizâncio. O Império Bizantino, né, cuja capital era Constantinopla, e onde que essa divisão do Império Romano tinha um comércio bastante desenvolvido devido à sua localização, que era privilegiada. Então a capital ficava em um território que ligava, tá, os caminhos para a Europa e entre o Mar Egeu e o Mar Negro, tá, que fica nas margens do Estreito de Bósforo. Né? Bósforo aí, né, esse estreito é Istambul, né, que é um canal que ele liga o mar de Mármara, tá, com o Mar Negro, aonde está separando a Europa da Ásia, e que onde ele oferece muitos recursos, diversos povos que se instalaram na região, possibilitando um crescimento muito rápido. A prosperidade da civilização bizantina, ela crescia muito rápido. E ao mesmo tempo que o Império Ocidental sucumbia, quer dizer, ele estava sob pressão, né? Foi apenas no século XV que o Império ele cedeu, né, às pressões e houve a sua decadência, quando os turcos otomanos invadiram Constantinopla, ok? Sobre os aspectos culturais, né, a cultura ela foi bastante rica, né, durante todo esse período da existência de Bizâncio. A arquitetura, a escultura e a pintura, elas produziram grandes obras, tá, nesse período. Tá? Também um alfabeto que foi desenvolvido, que era chamado de cirílico, tá? Devido ao quê? Ao nome de seus criadores, que foi um monge Cirilo, que juntamente com o companheiro metódico desenvolveram a escrita. Então, a arte bizantina ela foi influenciada por grandes povos como os gregos, os romanos antigos e civilizações da Ásia Menor. Tá? Hoje podemos ver um exemplo da grandeza das obras nas famosas decorações de igreja. Tá? Os arquitetos, né, utilizaram a herança romana para criar um estilo único, tá? As dimensões e outros elementos que constituem as basílicas romanas marcaram também a tradição bizantina, onde vamos ver aqui a famosa igreja de Santa Sofia. A pintura era essencialmente decorativa, onde representava santos, representavam anjos e figuras importantes, né, do período da civilização bizantina. O tom das imagens era marcado pelas poses estáticas, né, de expressões, né, de benevolência, de misticismo, onde tinha uma linha decorativa à escultura, que era feita com marfim, vidro e ouro. Tá? Os escultores, eles também eram especialistas em baixo relevo, tá? Em edifícios. Então, essa força artística era tão forte que Constantinopla ela tornou-se um celeiro cultural,
né, com muitos artistas vindo em busca, né, de inspiração, ok? Também não podemos esquecer de falar sobre a literatura, que também foi rica, né, com muitas obras de qualidade em prosas e verso. O cuidado com os livros era muito grande, né? Tanto, né, no seu conteúdo como na sua forma. Os artistas se preocupavam em desenhar iluminuras, né, e fontes de alto valor estético, onde que a sociedade bizantina possuía uma estrutura rígida, né, que vinham o imperador e sua família, né, como os soberanos. Abaixo vinha seus assessores e a nobreza. Em seguida, o alto clero, depois a elite, que era formada por fazendeiros ricos, donos de oficinas artesanais e comerciantes. Abaixo deles vinham, né, a estrutura piramidal, que estava as camadas média e a camada baixa, que era composta por trabalhadores das oficinas artesanais, agricultores, camponeses e escravos. O auge da civilização bizantina ela foi durante o reinado de Justiniano, onde transformou o Império Bizantino em um dos estados mais poderosos, né, do Mediterrâneo, né, no período medieval. Então, o seu reinado surgiu o corpus juris civilis, uma formalização do direito, né, criado por uma comissão de juristas que eram nomeada por Justiniano. Então, ele preocupou-se em decodificar o direito romano, assim elaborando uma nova forma, né, de instituição jurídica, sem as contradições, né, e omissões dos antepassados. Então, essa obra da comissão de Justiniano era dividida em 4 partes delas: digesto, institutas, né, novelas e pandectrais, que isso aí significa, tá, designa aí a coleção de fragmentos, né, das obras de júris romanos, ok? É como fosse uma coisa ali escrita, tá? E esse corpo jurídico foi tão importante que sobreviveu ao tempo e onde também foi a base para a criação de quase todas as legislações modernas. Aqui é mais uma obra lindíssima, né, de mosaico, que está retratando o imperador Justiniano, né, bispos, altos funcionários e soldados. E tanto é que estão apresentando aí, né, um dos guardas leva um escudo de um tom verde belíssimo e bastante adornado, né, no qual vemos aí o monograma do Cristo, composta das letras gregas, né, XP, ok? Aqui eu coloquei também uma imagem da igreja de Santa Sofia, né, que é a Basílica de Santa Sofia é uma das mais importantes construções também do Império Bizantino, que ela foi construída, né, um grande edifício para ser a Catedral, tá, de Constantinopla. Aspectos gerais que eu coloquei aqui falando sobre o governo do Império Bizantino, que ele era teocrático, né, e absoluto. O Estado era um bloco político, eclesiástico, no qual o imperador tomava o título de basileus, né, e governava através de uma grande organização burocrática de funcionários que fiscalizava praticamente toda a vida econômica do país. Então, nesse período aí, durante o começo da Idade Média, Constantinopla e outras cidades bizantinas, elas controlavam o comércio entre o Mediterrâneo e o Oriente, onde as influências de suas atividades comerciais foram vitais, não somente para a Idade Média, mas até para a Idade Moderna. O renovado contato comercial com o Oriente foi uma das causas principais do aparecimento de muitas cidades no Ocidente europeu, onde houve a concorrência comercial, né, e a luta pelo controle do comércio com o Oriente. Foi principalmente impulsionado pelos bizantinos, né, estimularam os descobrimentos e a expansão da civilização moderna. A classe social bizantina, que enquanto na Europa organizava
social era baseada agrária, tá? Ela era uma camada da sociedade formada por pequenos agricultores, né? Baixo clero e trabalhadores de oficina de artesanato. Então, a maior parte era formada pelos pobres camponeses que ganhavam pouco e tinha que pagar, né, as altas taxas de impostos, tá? Então, aqui é onde havia, tá, o regime da servidão, né, para as classes inferiores, que era tudo amenizados pelos grandes desenvolvimentos industrial e comercial do Império, ok? A vida dos altos funcionários também parece ter caracterizado pela indolência, né? Pela maneira deles, né? Efeminada, né? Pela intriga. A expressão bizantino, ela indica hoje esterilidade mental e refinamento na ostentação. O governo Justiniano, né? Ele foi mais um ilustre, né? E um importante imperador bizantino, né? Que foi Justiniano. Ele governou de 527 a 565, né? Foi o mais famoso dos imperadores bizantinos e governou esse período aí, 527 a 65, e em suas mãos, né, o império alcançou o apogeu administrativo-cultural, onde que Justiniano ele desejava reconstruir o antigo Império Romano, né, que foi por meio de uma série de expedições de reconquistas. Forças bizantinas, né, chegaram até a Península Ibérica, ao norte da África, e muitas dessas conquistas, né, foram efêmeras. Eu também gostaria de falar um pouquinho sobre Justiniano, né, que ele era filho de um simples camponês macedônio e falava o grego, língua oficial da Constantinopla, né, com sotaque. O seu tio Justino, ele tinha tomado o poder por um golpe de Estado apoiado pelo Senado, onde deixou-lhe, né, como herança um império. Justiniano também foi um governante de grande tino administrativo, com algumas virtudes, né, e grandes defeitos, né, como todos, né. Sofreu grande influência de sua esposa Teodora, que anteriormente ao casamento havia levado vida dissípada e escandalosa, filha de um guarda, tá, de urso do hipódromo, ficou órfã muito cedo, tendo trabalhado durante algum tempo como atriz no circo, onde ela levou, né, ela elevou-se, né, à condição de Basilissa, né, que é imperatriz, pelo seu casamento justiniano, né. Basilice aí, né, foram um casal, né, de esposos mortos com mártires no Egito, tá? É o significativo dessa palavra Basilice, imperatriz. E com o apoio de dois generais, Belisário e Narses, Justiniano, ele levou ao apogeu as conquistas bizantinas, tá? Ocasionando aí enormes gastos cobertos por um imposto que provocaram, né, o profundo descontentamento à população, né, ao povo. Então, a maior obra de Justiniano não foi militar nem econômica, e sim legislativa, visando, né, essa revisão e a codificação do antigo direito romano. Justiniano, né, nomeou uma comissão de juristas sob a direção do seu ministro. Era o chamado Triboniano, né, na qual redigiu aí o famoso Corpus Juris Civilis, que é o corpo de direito, né, civil, que compreende onde o digesto, ou pandeclas, ela onde estavam compiladas as doutrinas, né, dos jurisconsultos romanos. Estava o código que se encontrava as leis que tinham sido estabelecidas deste reinado, né, de Adriano até Justiniano, a institutas, o resumo para o ensino do direito, as novelas que reuniam as leis promulgadas por Justiniano, o direito romano, né, que está aí, Corpus Juris Civilis, que adaptou-se às novas condições criadas pelo despotismo, né, oriental, vigente em Constantinopla, e ao cristianismo, onde for adotado como religião oficial.
aqui onde tudo é registrado, né? Corpus juris civilis, né? Tudo registrado nesta imagem que eu estou apresentando para vocês. A arte bizantina também foi assim o que reuniu assim as tradições artísticas dos romanos, né? O temperamento transformador dos gregos, princípios artísticos dos povos da Ásia Menor. Então, sobretudo na construção e na decoração, né, de igreja, expressou-se a arte bizantina, né? Os arquitetos bizantinos, aproveitando o plano, as dimensões, os elementos construtivos das basílicas romanas, criaram o estilo arquitetônico, né? Foi o apogeu, né? Uma dúvida, né? Que foi uma delas a Igreja de Santa Sofia. A Igreja de Santa Sofia, né? Pretende exprimir um caráter íntimo, né? Espiritual da vida cristã, que externamente é coberta, né? Apenas por uma argamassa que não pode esconder, tá? Contudo, estilo grandioso, o interior, no entanto, é decorado com colunas de mármores branco, verde e vermelho, com mosaico lindíssimo, né? Folha de ouro e vitrais nos principais ângulos. 6.000 candelabros, né? E 42.000 vasos de prata destinados ao culto deram-lhe uma magnificência jamais alcançada por outro templo. Sua cúpula tem 32 metros de diâmetro, 50 metros de altura e um empreendimento arrojado para a arquitetura da época, né? Que possui uma grandeza majestosa que não pode ser descrita. Eu estou aqui me estendendo mais um pouco falando sobre o mosaico, né? Que era preferido pelos artistas bizantinos, onde eram desenhos, né? Conseguidos pela combinação, né, de pequenos pedaços de vidro, que eu já citei na frente, né, geralmente sobre o fundo sempre azul ou ouro. E essas representações eram dos santos, né, de Cristo, que era geralmente formada para causar a impressão, né, de piedade. Mestres em mineração e metalurgia, né, os bizantinos exploraram o ferro, né, o cobre e o chumbo da Europa Oriental, onde ali eles exportaram, né, para os países mediterrâneos, né, os mármores da Ática, né, da Tessália e da Lacônia, e por aí exploraram, né, as salinas, tá, do sul da Itália. Agora, nas joias, objetos de luxo, papiro, manuscritos e saltérios, os artistas bizantinos eram sempre o toque inconfundível de sua arte verdadeiramente bela, tá? Influenciaram, né, profundas civilizações ocidental, né, como cristã e sarracena. E é imenso o débito do Ocidente para os eruditos, né, de Constantinopla, que onde copiaram e conservaram manuscritos, prepararam antologias gregas e escreveram enciclopédia que abrangiam os conhecimentos, né, do mundo antigo. Sobre a evolução e influência de Bizâncio, a obra de Justiniano, né, ele não teve assim continuadores, tá? E é onde que fizeram que os bárbaros fizeram recuar, né, nas fronteiras do Império. E durante o reinado de Heráclito, tá? Em 610 a 641, fundador de uma nova dinastia que foram aniquilados, né, os persas, antigos inimigos de Constantinopla. Então surgiram aí os árabes que se apoderaram da Palestina, né, da Síria e do Egito, e os bulgários que ocuparam, né, os Balcãs. Balcãs aí é uma grande porção de terra que ela é localizada no sudeste da Europa, onde ela é formada por muitos países, né? Entre eles temos a Croácia, a Bósnia, né, a Eslovênia, a Sérvia, Kosovo, tá? Tem a Moldávia, Romênia, Bulgária e outra parte da Europa, da Turquia, e muitos outros mais. A vida do Império Bizantino foi muito agitada, né? Bastaria dizer que os centos e poucos imperadores, 20 pareceram violentamente, né,
21 abdicaram, 18 morreram na prisão e 18 foram vítimas de mutilações, né? Aos eruditos de Constantinopla devemos a cópia, né, da conservação de inúmeros manuscritos, né, gregos, que foi o Corpus Juris Civilis, tá, de Justiniano, que possibilitou realmente a transmissão do direito, tá, romano à última fase da Idade Média e chegando ao mundo moderno. Tá? Tanto é que a Rússia ela recebeu uma grande herança de Bizâncio, né? O alfabeto, o calendário, a religião, talvez o próprio despotismo governamental, né? Característica dominante em toda a sua história. Aqui eu coloquei mais uma catedral de Santa Sofia, né? Que é uma arquitetura assim maravilhosa, muito bonita. Eu gosto sempre de colocar. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre a arte paleocristã, né, e a arte bizantina, né, que vem a paleocristã, né, falando sobre a arte cristã primitiva, é a arquitetura, a pintura e a parte da escultura, né, produzida por cristão, né, ou sob o patrocínio cristão, desde o início do século II, que vai até o final do século V, onde também nas expressões artísticas, né, dos convertidos na fé em Jesus Cristo, eram manifestações feitas especialmente através das pinturas, né, como catacumbas e nos sepulcros. Aqui eu estou apresentando uma pintura paleocristã, né, que é uma catacumba, né, em Santa Priscila, em Roma, né, que acabamos de falar agora sobre ela. A arte bizantina, por sua vez, ela surge a aceitação do cristianismo, né, onde revela a exuberância, né, de uma arte, né, que pretende ser vista, ser divulgada, por ter um propósito, né, de instruir os devotos, né, incumbindo, né, a devoção ao cristianismo. Então, a arte bizantina ela pode ser considerada o primeiro estilo de arte cristã. Mais uma arquitetura, né, a Basílica de São Vidal, em Ravenna, Itália, muito linda. E o imperador mandou construir igreja, né, onde os convertidos pudessem se reunir, né, para rezar. E onde a arquitetura se destaca com a expressão artística, né, nesse período, pela construção de grandes, né, e ricas igrejas, tá? Na verdade, basílicas, dada a sua amplitude e riqueza expressa no revestimento de ouro e decoração com mosaico. Conforme eu já tinha falado, né, os exemplos mais conhecidos das arquiteturas da arte bizantina, eu coloquei aqui algumas, né, que são as basílicas de Santo Apolinário, né, São Vital em Ravenna, a igreja de Santa Sofia em Istambul e a Basílica da Natividade em Belém, que é uma construção ordenada pela mãe do imperador Constantino, tá, na cidade onde Jesus nasceu. A pintura bizantina também é uma predominância, né, dos temas religiosos, que dá destaque às pinturas feitas nas igrejas, né, do período da época que foi criado, né, o ícone, né, uma vertente da pintura bizantina, onde que o ícone em grego significa imagem nesse contexto, né, onde representava os personagens religiosos, tá, como a Virgem e Cristo, além de santos. E era uma técnica bastante utilizada pelos pintores bizantinos, tá? Os ícones também eram encontrados sobretudo nas igrejas, também possível encontrar nos ambientes familiares, né, em oratório. A Rússia, que é essa expressão, né, foi essa expressão que teve um grande reconhecimento, principalmente na região Novgorod, né, onde lá viveu, né, o renomado artista André, tá, no início do século XV. Estou apresentando um ícone de André Rublev, né, à esquerda, Solenidade da Santíssima Trindade, à direita, Nossa Senhora da Misericórdia. A civilização muçulmana, né, eu vou falar um pouquinho sobre o meio físico e o povo, né, que a Arábia era uma das penínsulas asiáticas, situada no Oceano Índico, região de escassos recursos, né, de clima extremamente seco, né, porque era uma grande parte, né, da área era desértica, e aonde só oferece condições próprias para a vida humana na região costeira do Mar, né, Vermelho. Tá?
Desde tempos remotos, a Arábia já estava povoada por tribos de raça semítica, tá? Onde as tradições árabes referem-se, né, a Ismael, filho de Abraão, como fundador do povo árabe. Os habitantes da cidade, como Meca e Yatreb, eram comerciantes, pequenos artesãos, né, que eram os chamados beduínos, que habitavam regiões desérticas, e eles eram seminômades, porque eles alternavam, não, o cuidado de seus rebanhos com a guerra e a empilhagem. A família submetia-se à autoridade patriarcal, como um sheik, né? E em tempo de guerra, os homens de uma mesma tribo combatiam sobre as ordens de um chefe comum, que era o emir. A religião e a unidade do povo árabe, tá? Onde Maomé foi criador de uma nova fé, né, que modificaria profundamente o destino do povo árabe. Nasceu na cidade de Meca, pertencia à tribo de Coroaxita, guardiães do templo, né, de Caaba, onde se encontrava uma pedra preta sagrada que teria sido enviada milagrosamente pelo céu, segundo os mitos árabes. Essa pedra, a princípio, era branca e brilhante, ela se tornou preta devido aos pecados dos homens. Então, a religião dos árabes, antes da reforma maometana, aceitava a existência de gênios, né, invisíveis, que controlavam, né, e intervinham em toda a atividade humana. Na religião fundada por Maomé, que recebeu o nome de islamismo, em árabe a palavra significa abandona a vontade de Deus, era permitida a poligamia e exigia-se, né, do crente que fizesse cinco preces diárias, que desse esmola aos pobres e que guardasse total a abstinência durante o mês sagrado do Ramadã.